Vamos propor uma seguinte situação. Duas situações em que vai fazer a gente rever parte aí da matéria, né? Da revisão. A primeira delas, vamos pensar o seguinte: eu tenho um plano aqui, um objeto parado, inicialmente parado. Eu vou aplicar sobre ele uma força, F, e aí vou arrastar esse objeto por uma distância que eu vou chamar aqui de D1. No final dessa distância, o que eu vou fazer? Eu vou parar de aplicar essa força F. Então, eu vim empurrando o objeto, chegou aqui, eu paro de aplicar essa força. O que vai acontecer? Esse objeto vai seguir por mais uma outra distância até zerar, até parar, né? Você empurra o objeto, você vai empurrando o objeto, para de empurrar, ele segue e depois ele para. Então, vou chamar isso aqui de situação A, condição B, condição C. Tá? O que acontece em termos de forças nesse trajeto? Bom, em todo trajeto, peso do objeto e força normal atua. É por isso que não existe aí nenhum movimento na vertical. A terra puxa o objeto para baixo e a base empurra ele para cima, e isso faz com que o objeto não afunde na bancada nem seja projetado para cima, né? Não vai ficar flutuando. Então, peso e força normal. A partir do momento em que o objeto começa a ser empurrado, quem dá o ar da graça é o atrito, né? Força de atrito, como sempre, do contra, se opondo ao movimento. E depois que a força F deixa de atuar, a força de atrito continua atuando. Até que esse objeto saia de uma condição em que ele tinha velocidade zero e chegue novamente em velocidade zero, até parar. E aqui em VB, a velocidade é máxima, né? Ele vai sendo acelerado daqui até aqui e depois ele vai sendo desacelerado até o ponto C. Tá? Então, conceitualmente, alguma dúvida nisso? Agora vamos supor o seguinte: esse objeto tem uma massa de 40 quilogramas, o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície é 0,2 e a força aplicada de 120 newtons. Tá? O que vai acontecer daqui para cá? Esse objeto vai ser acelerado. Eu posso calcular a aceleração dele? Posso. Usando a segunda lei de Newton, eu posso. Vou considerar ainda, faltou um dado aqui, que ele vai ser acelerado por uma distância de 20 metros. Vou esse 20 aqui. 20 metros. Então, se a gente quiser saber a aceleração do objeto, se a gente quiser saber qual a distância d2 pela qual ele vai ser arrastado, a gente precisa usar o conceito de energia e também o que? O conceito de atrito e energia. Tá? Eu posso usar aqui a segunda lei de Newton para calcular a aceleração nos dois trechos? Posso, também posso. No primeiro trecho, como é que seria a aceleração? Eu preciso saber do seguinte: força resultante
é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Mesma coisa no segundo trecho. Então, no primeiro trecho, que é a aceleração A1, o que a gente tem de força resultante? A força F, da esquerda para a direita, a força de atrito. No eixo vertical, as duas forças se anulam, não tem movimento, não tem aceleração. Então, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração no trecho 1. Tá? Que vai ser de quanto? Força aplicada, 120 newtons. Então, F 120. Força de atrito, coeficiente de atrito, 0,2, vezes a força normal. Força normal é igual ao peso, então é igual a 40 vezes 10. Tá? E tudo isso é igual à massa do objeto, 40 vezes a aceleração. Então, rodando a manivela aqui. 120 menos 0,2 vezes 10 dá 2. 2 vezes 40 dá 80. Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Igual a 40 vezes A1. Logo, a aceleração A1 vai ser igual a 40, 120 menos 80, né? Dividido por 40 vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração no trecho 1. Esse 1 também ficou horrível. Deixa eu melhorar esse 1. E no trecho 2, como é que eu calculo a aceleração? Qual é a diferença do trecho 1 para o trecho 2? Diminui ou aumenta? Ó, o que vai zerar? A força, né? Então, se a gente partir dessa mesma equação aqui de cima, né, a gente vai ter o quê? Que agora no trecho 2 a gente tem que menos Φ é igual a massa vezes a aceleração no trecho 2, tá? A força de atrito vai mudar? Não, ela continua sendo a mesma, a gente já calculou, né? Ela é igual a 80, né? Então, 80 igual a 40 vezes a 2. Por que fica menos fácil? Porque ele colocou o F de não. Aqui. Não, por que é menos? Por que é menos? Porque a força o objeto está sendo acelerado. A gente está convencionando como positivo da esquerda para a direita. E a força de atrito está ao contrário. E agora o que vai significar isso? Essa aceleração ela é uma desaceleração. Na verdade, ela vai reduzir. Aqui no primeiro trecho, a cada 1 metro, a cada segundo, ele estava aumentando a velocidade em 1 metro por segundo. Agora, a cada segundo, ele vai reduzir a velocidade em 2 metros por segundo. Então, aqui nesse segundo trecho, a gente vai ter que a aceleração é negativa, porque ela é oposta à velocidade, e ela é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ela é o dobro da aceleração do primeiro trecho. Tá? E por quanto que o objeto vai se arrastar? Aí vamos usar o conceito de energia, né? O que aconteceu em termos energéticos? O que acontece lá nos pontos A, B e C? Ó. A energia em A, energia em B, energia em C. A energia em A, ela é o quê? A gente vai ter aqui um trabalho, que é o trabalho de A até B, que ele é igual à força resultante, então força aplicada menos força de atrito, vezes a distância d1. E isso vai fazer com que a energia cinética do objeto
saia de 0, porque aqui 1 meio de mvb quadrado menos 1 meio de mva ao quadrado. Tá? VA é 0, VB a gente não sabe quanto é. Poderia calcular. Mas a gente sabe então que a energia do objeto, devido à ação do trabalho, devido ao trabalho realizado, ela vai sair de 0 para um certo patamar. E de B para C, o que vai acontecer? De B para C, a gente tem que força de atrito vezes D2 é o único trabalho realizado. E ele vai fazer com que a energia do objeto vá do máximo para 0, porque 1 meio de m VC ao quadrado menos 1 meio de m VB ao quadrado. Essa velocidade aqui é 0, porque a gente está considerando até o objeto parar. Tudo bem? Então a gente vai de A para B e depois de B para C. Tá? Onde toda a energia cinética vai ser consumida devido à ação aí da força de atrito. A gente tem dados para calcular isso aqui? Temos. Vamos lá. W de AB é igual a força aplicada, 120, menos força de atrito, 0,2 vezes o 400, né, 40 vezes 10, vezes D1. D1 eu coloquei como 20. Então, aqui nós temos que o trabalho realizado entre o trecho A e B vai ser igual a 40 vezes 20, que dá, portanto, 800 joules de trabalho realizado. Ok? Até aí tudo bem? E se eu quiser calcular a velocidade B, dá para calcular? Dá. É só usar isso aqui, né? Olha só. A gente sabe que a variação, o trabalho realizado entre A e B, ele vai ser igual a 1 meio de m VB quadrado. Logo, nós temos aqui 800 joules é igual a 1 meio de 40 quilogramas VB quadrado. Ou ainda, passa esse cara para lá, VB ao quadrado fica igual então a, simplifica aqui antes, tanto faz, né? 800 dividido por 20, que vai ser igual a 40, certo? E aí, VB é igual a raiz de 40, que é o 4 raiz de 10, que vai ser aproximadamente 12, né? Vou fazer a conta aqui. Não, 12 não, 6,32. É 2 vezes 3, está certo. Aproximadamente 6,3 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade máxima que o objeto vai atingir. Tá? E depois, de quanto espaço que esse cara vai precisar para ir até 0. Toda essa energia que foi alcançada por ele, ela vai ser gasta, ela vai ser consumida devido ao trabalho só da força de atrito. Então, olhando para cá, o que a gente tem? Menos Φ Mi vezes força normal, vezes distância D2, vai ser igual a quê? A energia perdida, ou seja, ele vai perder 800 joules, né? Ele vai de 800 para 0. Então, se preferirem, 0 menos 800. Tá? Então, aqui nós temos menos com menos, 0,2 vezes 400, isso dá 80. 80 vezes D2,
é igual a 800, logo D2 vai ser igual a 800 dividido por 80, que é igual a 10 metros. Então o objeto vai ser arrastado ao longo de 20 metros, vai sair da velocidade zero e vai até 6,3 metros por segundo de velocidade, e na sequência ele vai de 6,3 a zero em 10 metros. A gente já esperava essa simetria, né, o dobro na primeira metade, porque a aceleração é 2 e 1, né? É uma casualidade aí dos dados que foram propostos. Dúvidas nisso? Nenhuma? Isso aqui? Sim, eu estou gravando, depois eu coloco. Se não tiver ninguém copiando, quando avisar eu posso. Essa é a única forma que você usou qualquer. Aqui, a mesma coisa, trabalho igual, trabalho de B para C, igual a energia cinética de C menos energia cinética de B. Tá, então aqui o trabalho é menos FAT vezes D2, que é isso aqui. E a variação da energia cinética. A energia cinética em C é zero e em B era 800. Então aqui a rigor teria um zero menos 800. Alguém copiando? Posso apagar? O outro exercício que foi o que a gente fez mais rápido, né, lá na terça-feira passada, que a gente pode refazer com um pouco mais de detalhes. Lá eu tinha proposto o seguinte: uma rampa, depois uma área aqui de escape, tá? Então daqui para cá plano, daqui para cá uma descida. Claro que o desenho lá no PDF está mais bem feito. Então, a gente deixa um objeto aqui, abandonado a partir do repouso. O que vai acontecer? Devido à ação da gravidade, esse objeto vai descer a rampa ganhando velocidade, até que ele chega aqui embaixo com uma velocidade VB que é máxima. E aí ele vai se arrastando aqui nesse trecho, ó, dragão, até chegar na velocidade zero de novo. O cara está se arrastando segunda-feira. O que aconteceu aqui? Lá no ponto A, no início da trajetória, toda a energia desse objeto era o quê? Potencial gravitacional. Ele veio descendo a rampa, perdendo energia potencial gravitacional e ganhando energia cinética de movimento. Então, lá no trecho, no ponto B, ele atingiu a energia cinética máxima. E em C, ele voltou a zero de energia.
A energia cinética dele no ponto C é zero, porque ele volta a ficar parado. Para onde foi essa energia? Ela foi consumida. Consumida não é um bom termo, né? Aqui o que aconteceu nesse trecho? O trabalho realizado pela força de atrito foi suficiente para quê? Para dissipar essa energia, para transformar a energia mecânica em outras formas de energia. Tá? Então, como é que a gente pode tratar uma situação como essa daqui? A energia de A e B, se a gente despreza o atrito na rampa, então, ó, vou colocar isso aqui. Se eu desprezo o atrito na rampa, nessa rampa aí de descida, nós temos que a energia de A é igual à energia de B. E entre B e C, nós temos que o trabalho realizado pela força de atrito ao longo desse trecho D, ele vai ser suficiente para levar a energia do ponto B ao ponto C. Ou seja, que menos a força de atrito vezes a distância vai ser igual a menos energia de B, já que a energia em C é zero. Então, com isso, a gente consegue chegar numa forma interessante e prática para medir o coeficiente de atrito de um equipamento, de um elemento. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Eu vou supor que a gente vai deixar uma massa de 4 kg, 2 kg, vamos colocar 4. Uma massa de 4 kg que vai ser abandonada de uma altura de 2 metros. Tá? E aí, se ela for arrastada aqui por uma distância de meio metro, qual foi o coeficiente de atrito? A gente tem como medir agora. Como? Simples, olha só. Quem é a energia de B? A energia de B é igual a mgh, não é? Vamos concentrar aqui, ó. Energia de B igual a energia de A, que portanto é igual a mgh. Força de atrito, menos μ vezes o peso do objeto. Massa vezes gravidade, vezes a distância. Energia de B, que é igual a energia de A, massa, gravidade vezes altura. Então, na realidade, não precisava nem do valor da massa do objeto, eu só precisava do quê? Das distâncias. Tá? Por quê? Ó? Se vocês olharem para cá, vão ver que a gente tem massa dos dois lados da igualdade e gravidade também. Então, a gente tem uma relação simples que me permite obter o valor do coeficiente de atrito conhecendo a altura de onde o objeto saiu e a distância pela qual ele se locomoveu. Tá? Então, esse coeficiente de atrito aqui, 2, 4, ele está absurdo. Né? Porque 2 dividido por meio vai dar 4. Não existe coeficiente de atrito 4. Nessa distância aqui, a gente observa o seguinte. Essa distância aqui, ela é sempre maior do que essa. Isso aqui não ocorre. Eu nunca vou conseguir ter um objeto numa condição só de atrito, né, que ele vá se deslocar por menos do que ele foi abandonado lá em cima. Isso aqui não ocorreria, porque eu teria um coeficiente de atrito de 4. Então aqui, isso aqui não pode. Né? Vamos dizer que ele tenha corrido por 6 metros.
Ok, aí sim, o μ vai ser igual a 2, dividido por 6, que dá 1/3, né, que dá aproximadamente 0,33. Tá? Então a gente tem com esse tipo de experimento aqui, se a gente consegue ter um coeficiente de atrito muito baixo ao ponto de ele ser desprezível, a gente tem um procedimento bem simples usando essas rampas para conseguir chegar numa medida, né, numa forma prática para medir coeficiente de atritos. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Não? Um outro exercício que é clássico também, que a gente viu ele em algumas situações, é aquele da rampa, né? Sempre vale a pena rever aí o exercício da rampa. Alguém, por gentileza, pode na secretaria pegar uma almofada? Virar algum vai bater com a testa ali na mesa daqui a pouco. Ah, o cara fica cai na farra no final de semana. Cai na farra no fim de semana, depois dá nisso, viu? Se a gente considera aqui dois objetos interligados por uma roldana, como é que a gente trata isso? Né? Aqui a gente precisa lembrar que existe o máximo e o mínimo para que isso se mantenha estático, e depois a gente pode fazer os cálculos em termos de aceleração. Né? Vamos supor aqui o m maior de 60 quilogramas, e aí a gente quer saber qual é o máximo e qual é o mínimo para que ele fique em equilíbrio estático, ou seja, aceleração zero. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, identifica as forças, né? Então aqui P1, P2, vou chamar esse aqui de 1, porque eu acho que lá no exercício eu chamei sempre de 1 que estava na rampa. Né? Então P1, P2, a terra puxando os dois para baixo. Se esse cara aqui não cai é porque a tensão no cabo suporta esse peso. Desse lado, a gente vai ter a tensão aqui no cabo, puxando ele para cima. P1, esse aqui é o 2. A gente vai ter a força normal da base sobre o objeto, ok? E a força de atrito que vai mudar de lado, dependendo de ser máximo e mínimo. Então, vamos começar em azul pelo mínimo. O mínimo que eu tenho que manter aqui para que esse cara não desça. Então, na hora que eu vou calcular o valor mínimo disso aqui, ele está na iminência de descer. Se ele está na iminência de descer, a força de atrito aponta para cá, né? Ela é sempre contrária a um possível movimento. Já quando for o valor máximo que eu posso colocar aqui, para que ele não arraste esse aqui não suba, a força de atrito aponta para o outro lado. A gente pode, não só pode, como precisa dividir a força-peso em componente vertical, P1y, e horizontal, P1x,
Lembrando que o ângulo entre a força a força-peso e a componente vertical é igual ao ângulo de inclinação do próprio plano. Tá? Então, nessa situação, para que nós tenhamos aceleração zero, a gente precisa garantir que P2 seja igual a T2, sem aceleração aqui. Aqui na base, a gente precisa garantir que T2 mais força de atrito anule P1x e ainda que a força normal seja igual a P1y. Faltou colocar aqui o ângulo, né? Vamos colocar o θ de 30 graus. Bom, o que eu conheço daqui? Vamos substituir os valores conhecidos. P2 eu não conheço. Na verdade, P2 é o que eu quero saber, que é essa massa, M. Isso aqui é P2 vezes 10. T1 e T2 têm que ser iguais, senão teria um elástico. Então, posso substituir por um T. Aqui embaixo, T mais. Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito. E eu disse que era quanto? Não disse, né? Vamos colocar o μ de 0,4 aqui. Coeficiente de atrito vezes força normal. Força normal, a gente não sabe quem é por enquanto, ok? E tudo isso é igual a T1x, que é o 60. Tem que reduzir um pouquinho. Não, olha lá para o lado. É igual a P1x, que é igual então a 60 vezes 10, vezes o x é o oposto ao θ, então seno de 30 graus, que é igual a 1/2. Então está aqui a segunda equação. E a terceira equação me diz que a força normal é igual a P1y, portanto 60 vezes 10, vezes o raiz de 3 sobre 2, tá? Que é o cosseno do ângulo. Quando a gente olha para cá, vamos dar uma limpada nisso aqui. O que isso aqui nos dá? A gente tem que 10 vezes a massa é igual a T. A gente tem que T mais 0,4 força normal é igual a 300, né? 600 vezes 10 dividido por 2. E a gente tem que a força normal é igual a 60 por 2, 30. 30 raiz de 3. Quando eu olho para as três equações, eu vejo que eu posso fundi-las numa só, porque ó, aqui eu tenho tensão. Eu posso substituir aqui. Aqui eu tenho força normal. Aqui eu tenho o valor da força normal. De maneira que eu vou ficar só com a massa como incógnita. Então vai ficar assim. No lugar do T, 10 vezes a massa. 0, mais, né? T 10m mais 0,4 vezes quem? 30 raiz de 3. Tudo isso igual a 300. Então agora eu vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. 10m igual a 300 menos 0,4 vezes 30 é 4 vezes 3, que é 12 raiz de 3. Tudo isso dividido por 10. Logo, a gente tem que a massa vai ser igual a... Perdão, aqui esse 10 já foi, né? Eu passei ele para o outro lado da igualdade já. Não tem mais. Fica 12 raiz de 3. Final. Errado.
300 mais 10 dividido 27,9 aproximadamente. Esse é o valor mínimo. Tá? Então, se eu colocar menos que 27,9 quilogramas aqui, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai descer. E o valor máximo? Para calcular o valor máximo, a gente faz uma inversão aqui, né? No valor máximo, ele vai estar na iminência de subir, e aí a força de atrito vai mudar de lado. Tá? A força de atrito vai passar a apontar para baixo, impedindo aí ou dificultando, né, pelo menos a subida. Então, como é que vai ficar isso em termos das equações? Isso aqui permanece o mesmo. Isso aqui permanece o mesmo. A única é essa daqui. Por quê? Esse termo, este termo aqui, é o da força de atrito, ele sai desse lado e passa para o outro lado. Ao invés do atrito ser oposto a Px, ele passa a ser oposto à tensão. Então, em termos aqui de equação da lei de Newton, a gente continua tendo, no caso do M máximo, a gente continua tendo P2 igual a T, só que agora T mais força de atrito, T igual a força de atrito mais Px. O atrito mudou de lado, né? E a força normal continua sendo a mesma. Força normal igual a P1 P1x. Vamos substituir os valores? Vamos lá. P2, M vezes 10, é a nossa incógnita. Tensão. Tensão, a gente não sabe. Força de atrito, mesma coisa. 0,4 vezes 30, raiz de 3. E o P1x, quem é? Continua sendo quem? O 300, né? Os 60 vezes 10. Dez m agora é igual a 12, olha. 12 raiz de 3 provoca o homem. 12 raiz de 3 mais 300. Então a gente tem que a massa máxima que pode ser pendurada ali é de 300 dividido por 10 dá 30, mais 1,2 raiz de 3.
Tá? Então dá aproximadamente 32,1 quilogramas. Tá? Aproximadamente 32,1 quilogramas. Isso significa, então, que nesta estrutura aqui, se a massa pendurada ficar entre 29,7 e 32,1, o sistema permanece em equilíbrio estático. O que acontece se a massa pendurada aqui for maior do que a máxima? Vai ter movimento de descida para cá. E se for menor que a mínima, essa sobe e essa aqui desce. E aí o sistema tem aceleração. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceria se a gente tivesse aqui uma massa de 35 quilogramas. Como é que ficaria? Com 35 quilogramas, isso aqui desce, isso aqui sobe. A gente pode tomar como base, então, para começar a fazer o cálculo, qual? O máximo, né? Qual é a diferença entre a situação em que a gente vai ter 35 quilogramas? É que isso aqui não é mais igual, nem isso aqui é mais igual. Isso aqui permanece. O que vai acontecer quando a massa que for colocada, pendurada, ela tiver 35 quilogramas? A gente vai ter aqui que P2 vai superar a tensão. E vai superar de tal maneira que isso é igual a m vezes a aceleração do sistema. Na base, a gente vai ter que a tensão vai superar a soma da força de atrito com P1x, e isso vai ser igual a m vezes a aceleração. E no eixo vertical, a gente continua sem ter movimento, a gente continua tendo que a força normal é igual a P1y. É a única que permanece. O que eu vou fazer aqui? Vou substituir os valores conhecidos, né, para a gente ter mais clareza do que são as incógnitas que a gente tem. Então, o P2, agora o valor é conhecido, 35 vezes 10, né, 35 kg vezes 10 da gravidade, menos, tensão é desconhecido, M, 35, aceleração é a nossa incógnita. Segunda equação, T menos Mi. O Mi mudou? Não. Ela poderia até ser reduzido um pouco, mas ok. 0,4 vezes força normal. P1x continua sendo o 60 vezes 10 vezes meio. Tá? E tudo isso vai ser igual a massa 60 vezes aceleração. Por último, força normal continua sendo 0,4 vezes P1y, agora, então, vezes 60 vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? O que isso aqui nos mostra? Que a gente pode eliminar a tensão aqui. Ó, posso substituir a tensão aqui e deixar a aceleração, e substituir a força normal aqui. E com isso a gente vai ter só uma incógnita, que é a aceleração. Como é que a gente faz isso? Vou deixar aqui 350. Vou deixar aqui 300, no lugar do t, desculpa. Vou substituir por isso aqui. Então, o t é igual a 35 vezes 10, 350, menos 35 vezes exato. Aí é só passar esse para lá e esse para cá. 350 menos 35A.
T, menos 0,4 vezes força normal, que é esse cara daqui. Não tem o 0,4 aqui. Força normal é 60 raiz de 3 sobre 2, né? Tinha colocado demais ali. Tá, então, 0,4 vezes 30 raiz de 3, né? Já dividi aqui o 60 por 2, sobre 30, menos... Esse aqui? Não, eu passei o t para cá. Então, o t ficou 350 menos 35A, que é esse t aqui. 0,4 vezes a força normal, menos 300, tudo isso igual a 60 vezes A. Então, ó, A aqui, o restante tudo número, está resolvido o problema. É só tomar cuidado com o cálculo. Vou passar esse 35 aqui para o outro lado da igualdade. Então, 35A vai para esse lado. O restante permanece. Então, ficou 350 menos 0,4 vezes 30 dá 12, 12 raiz de 3, menos 300. Tudo isso vai ser igual a 60A mais 35A. Então, rodando a manivela, 50 menos 12 raiz de 3 igual a 95A. Logo, a aceleração fica 50 menos 12 raiz de 3 dividido por 95, tá? Aceleração bem baixinha de 0,31 metros por segundo ao quadrado. Eu não errei nenhuma conta, ou seja, vai ser uma descida suave. Esse objeto vai ter, que a aceleração ficou aí bem reduzida, tá? Nós vimos também o caso em que o objeto faz o oposto, né? Ele sobe e o outro desce. O mecanismo é o mesmo, tá? Não muda muita coisa, não muda nada, na verdade. Dúvidas nesse exemplo? Vamos lá, então. O Tzinho aqui, o tesão. Ele nem fala de tesão, Ó. Tesão 2 e o tesão 1. O T maior. Ambos têm componente horizontal e vertical, né? Embora, se tomar o mel, parece que fica só a componente vertical, a horizontal some. Não sei se é verdade. Então, a componente horizontal T2x, ela tem que ser anulada pela componente horizontal, perdão, aqui é T1. Então, a componente horizontal T1x tem que ser anulada pela componente horizontal T2x, senão nós teríamos movimento no eixo horizontal. Por outro lado, as duas componentes verticais, T1y e T2y, elas vão se somar e elas têm que anular o efeito do peso, tá? Então, em termos de primeira lei de Newton, o que a gente tem aqui? T1x tem que igualar T2x. Por outro lado, T1y somado a T2y tem que anular o efeito da força peso, tá? A gente tem os ângulos aqui.
E a massa, não temos as tensões, né? Na verdade, a gente está querendo calcular aí as duas tensões, né? Tesão 1 e tesão 2 que a gente está querendo calcular. T1x é T1 cosseno de 45 graus, né? Do lado do 1 é 45 graus, então T1 cosseno de 45. E T2x é o T2 cosseno de 60 graus. Embaixo, T1y é o T1 seno de 45, mais T2 seno de 60 graus, e tudo isso igual ao peso, que é de 60 vezes 10, 600 newtons. Então a gente tem duas equações, duas incógnitas, dá para resolver um e outro para chegar nos valores das tensões dos cabos. Então, de um lado, a gente tem que T1 é igual a T2 vezes cosseno de 60 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Tá? Eu posso botar os valores ou não, posso seguir e fazer a conta no final, em termos aí dos senos e cossenos. Vou substituir T1, que está aqui, por esse monstrinho. Oi? Sim, tem isso lá, mas eu estou gravando aqui também, eu vou colocar essa. Então aqui nós temos que essa substituição aqui vai ficar como? No lugar de T1, T2 cosseno de 60 dividido pelo cosseno de 45 vezes o seno de 45. Poderia botar aqui, fazer a conta direto já, tá? Mais T2 seno de 60 graus, tudo isso igual a massa vezes gravidade 600. Então, ó, T2, T2, posso colocar em evidência. É uma questão de escolha se você faz logo o cálculo numérico aqui ou não, tá? Ou deixa tudo para o final. O T2, então, fica assim, 600 dividido por tudo isso aqui, tá? Cosseno de 60 graus vezes o seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus mais o seno de 60 graus. Você pode jogar tudo isso na calculadora, fazer a conta ou fazer por partes, tanto faz. Tá? Aqui, ó, 6.000 não, né? 600 cosseno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno e cosseno de 45 são iguais. Lembram? Raiz de 2 sobre 2? Então, isso aqui cancela com isso. Tá? Fica esse aqui. E o seno... Fiz uma besteira aqui. Perdão. Seno e cosseno cancelam. Ok. Cosseno de 60 graus não é raiz de 3 sobre 2, é meio. Tá? O seno de 60 graus, que é o raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós vamos ter 2 vezes 600 dividido por 1 mais raiz de 3. Né? Dá 439,2 newtons de tensão no cabo 2. E aí, com esse resultado, eu volto aqui e calculo a tensão no cabo 1. Tá?
porque a gente já tem agora a tensão no cabo 2, é só uma substituição aqui em cima. Então, T1 é T2, 439,2, cosseno de 60 graus, que é 1/2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai dar 439,2 dividido pela raiz de 2, que é aproximadamente... Tem aqui igual, né? ...310,6. 5,6 aproximadamente, 0,6 newtons, tá? Então a gente tem aí tensão nos dois cabos, são diferentes, já que os ângulos são diferentes. Lembrando que quando a gente tem os ângulos iguais, as duas tensões são iguais. Esse caso é o caso mais genérico, em que as duas tensões são diferentes. Acho que esses exercícios que eu fiz resumem aí essencialmente tudo que a gente viu nessa segunda. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.